Acho que era bom te dar. O pessoal vai entrando, né, cara? Eu tô escutando. Eu não previ que ia estar tanto zoado aqui. Mas pelo menos esse tempinho serve pro pessoal entrando. Sim, a internet é difícil mesmo. Só um instantinho, pessoal. Estamos resolvendo apenas umas questões técnicas. Logo estaremos iniciando, se Deus Pronto, quiser. acho que devemos começar, né? Falta 2 minutos para 21h10. A gente pode ter uma toleração de 2 minutos. Sim, Vocês estão conseguindo me ouvir direito aí? eu tô. Ok. E a minha, tá dando pra me ouvir direitinho? Tá sim. Tá bom, tá bom. Olá, irmão Jório, Ana, Bia, Érica, Pedro, Arthur, irmã Joyce. Ok. Então, irmãos, podemos começar? Podemos, né? Faltam Beleza? dois Vamos lá. minutos. Será o seguinte, irmãos. Eu explicarei rapidamente aqui como se dará nosso estudo, certo? Então, o estudo será sobre panorama da história da igreja, certo? Nosso irmão Felipe nos dará uma boa contribuição aí do panorama da história da igreja. Então, como a história da igreja é imensa, né? É uma vastidão sem fim. Não esperem assim que o nosso irmão Felipe, né, consiga desvendar todo esse deserto, né? Fazer com que a gente olhe todo esse deserto. Até porque nosso irmão Felipe é humano, mas ele com grande força tentará nos explicar o máximo possível, certo? Se Deus quiser, nós sairemos entendendo um pouco assim da superfície desse deserto, que já contribuirá para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Então, como aqui está muito zoada, pessoal, eu vou pedir o seguinte: que o irmão Felipe ele se apresente primeiro, né? E logo depois ele, com uma oração, ele inicia o nosso estudo. E a partir daí, nosso irmão Felipe vai ficar somente ele com a apresentação de slide passando, certo? Então, perguntas, podem colocar aí no chat, tá bom? E eu vou estar garimpando as perguntas e depois, se sobrar tempo, nosso irmão Felipe vai estar respondendo, tá bom? Podem também fazer perguntas lá pela caixa do direct da UMP e pelo WhatsApp, né, no grupo da UMP. Tá bom? Então, meu irmão Felipe, eu vou fechar meu áudio aqui, tá bom? Vou ajeitar aqui o slide, você pode se apresentando primeiro, né? E assim que eu estabilizar aqui o slide, você pode orar, certo? Pode iniciar seu estudo. Beleza? Tranquilo. Enquanto ele tá botando slide, né? Primeiramente, boa noite aos colegas. Agradeço ao MP, aos irmãos que confiaram no trabalho, e não só no trabalho, mas na qualidade da empreitada que estamos fazendo agora. Louvado seja Deus que me levou também ao estudo da história e a esse interesse muito grande em relação às questões históricas. Eu, além de um curioso, mesmo antes de pensar nessa área profissional da história, sempre amei, sempre me interessei por biografias e história da igreja. E foi um interesse tão grande, foi tão arrebatador, que eu pensei, bom, isso é tão bom que eu preciso trabalhar com isso. Logo, fui e faço parte hoje, graças a Deus, do curso de História da UEMA, faço parte também do BRATAI, que é um grupo de estudos medievais, os grupos celtas e germânicos. Também faço parte da ABREM, da Associação Brasileira de Estudos Medievais. Além disso, pesquiso com a professora Adriana Zilli. E
Minha área de pesquisa é justamente o imaginário em torno das doutrinas e do cristianismo, com ênfase a um manuscrito medieval chamado A Visão de Kundera. Então, eu trarei alguns apontamentos agora. Nosso objetivo é ser, mesmo que resumidos, mas apontar coisas, pontos muito importantes, pontos essenciais e que devemos ter noção de que eles são insubstituíveis para termos uma noção melhor sobre a história da igreja. Podemos começar levando em conta por que estudar a história, depois por que estudar a história da igreja. Logo após, iremos passar rapidamente por 7 períodos da história da igreja. Por isso será um panorama geral, um panorama rápido. Tentarei trazer algumas coisas, alguns apontamentos preliminares, não só preliminares, mas alguns pequenos comentáriozinhos bem simples, e espero que os irmãos sejam edificados e também eu possa aprender nessa empreitada do conhecimento, se Deus quiser. Então, depois de me apresentar, agora eu vou fazer a oração. Vamos lá. Se você puder, ore com a gente. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e tua benignidade dura para sempre. És o Senhor que domina toda a realidade, é o Senhor que sabe perfeitamente o passado, o presente e o futuro. És o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que não muda nem ontem, nem hoje, nem amanhã. O Senhor é imutável, não só imutável, mas o Senhor tem todo o conhecimento, tem todo o poder e está em todos os lugares de forma gloriosa. Nada pode se esconder de ti, Senhor. E o Senhor detém todo o conhecimento que existe. Portanto, ó Deus, abençoa-nos em tua graça. O teu Espírito ilumina a nossa mente. O teu Espírito opera em nós e traz regeneração. O teu Espírito, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nos levar a entender, nos dar graça para que esses recursos tecnológicos possam funcionar da melhor forma possível, nos dá clareza e sabedoria. Que o Senhor possa nos livrar de qualquer aflição e intempérie em relação a esse momento. Além disso, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, esse momento para que seja um momento marcante, um momento de edificação para a tua glória. Seja feito, ó Deus Todo-Poderoso, a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados. Amém. Sabe? Como os colegas podem ver nessa pequena apresentação de slide, esta imagem, se você tiver acesso a ela pelo computador, notebook, puder aproximá-la, até dá para ver um pouco, tem uma inscrição, dá para ver no slide uma inscrição no que seria a Bíblia ali. E essa imagem, ela é uma paráfrase que eu achei ao pesquisar sobre sobre essa apresentação, né, para trazer imagens legais para contextualizar o assunto. Então, ela traz uma espécie de paráfrase sobre uma imagem que foi feita idos do iluminismo, onde cientistas, onde estudiosos estavam estudando o corpo humano. E aqui, já que somos da UMP, a Mocidade Presbiteriana, a União da Mocidade Presbiteriana, e especificamente da Igreja Presbiteriana Cruzeiro do Anil, pastorada pelo pastor Alain René, logo temos uma tradição histórica. Não só uma tradição histórica, mas nossa doutrina tem bases históricas e bíblicas. Logo, é interessante como na imagem, pode passar o slide, por favor? Na imagem, que você vai ver daqui a pouco, você vê aí na direita, à minha direita, a imagem onde eles estão atentamente observando e estudando o corpo. E aqui você pode ver na esquerda o que seria uma tentativa de representação de muitos reformadores, de muitas pessoas que tiveram muita influência em relação à interpretação bíblica. No centro está Martinho Lutero, e o nome na Bíblia é justamente o nome desses reformadores, em latim. Na esquerda de Martinho Lutero está Melanchthon, e tem vários personagens ilustres, entre puritanos, João Calvino, Zwinglio, John Hus, William Perkins, John Wycliffe. Então, todas essas pessoas estão juntas ali. E ao invés de analisar e dissecar o corpo humano, eles estão analisando profundamente as Escrituras. E é a revelação que Deus nos deu para que possamos conhecê-lo. E por ele ser conhecido, como diz Paulo. Que possamos conhecer as Escrituras, ler as Escrituras e ser lido
por elas. Então, passaremos um pouco sobre todos esses temas e, de forma mais detida, iremos trabalhar um pouco sobre cada um desses personagens aí dessa imagem. Um pouquinho. Pode passar, por favor. Bom, por que estudar história da igreja? Primeiramente, se leva em conta a importância da história. Porque, se você for pensar com mais clareza sobre as coisas, você vai entender que você vai conseguir pensar um pouco sobre quem você é. Se você já se encontrou e entendeu quem você é, geralmente a nossa identidade, que é o que somos, é definido por coisas que nós passamos em nossas vidas. Tem a ver com nossa história. São experiências, são coisas que experimentamos e gostamos, são coisas que sabemos e gostamos e sabemos e acabamos gostando daquelas coisas, são experiências. E essas questões e lembranças do passado nos ajudam a entender quem somos no presente. E quando lembramos, temos a memória disso, acabamos vivendo novamente, e não só vivendo novamente, mas também entendendo como chegamos até aqui. A história é tão importante que, se sua história terminasse ontem, você não estaria hoje aqui. Porque a história nada mais é do que as ações que os homens fazem no tempo. A tentativa deles de interpretar, de perceber, de descrever aquilo que aconteceu no passado. Além disso, a história nos leva a entender um pouco mais sobre o presente e também a, se possível, deduzir sobre o que evitar no futuro ou o que vai acontecer no futuro. É uma dedução incerta ainda, porque o futuro ainda não chegou completamente. No entanto, é necessário que levemos essa reflexão. E justamente passando-se da história para a história da igreja, tão somente em relação a essa história que envolve a igreja do Senhor Jesus Cristo, que envolve a igreja cristã. E há muitos ramos, e muitos ramos, e muitas formas de interpretar essa história. Agora, já que estamos num ambiente confessional, estamos num ambiente que tem a visão privilegiada em relação a opção Westminster, o catecismo menor e o catecismo maior, e o modelo presbiteriano, iremos falar sobre a história da igreja justamente numa visão um tanto mais evangélica, mas sempre levando em consideração aos fatos, porque a história é justamente a busca da veracidade, da verdade dos fatos. Antes de iniciar, eu trouxe alguns livros, inclusive essa lista vai estar passando para vocês uma lista de livros iniciais sobre a história da igreja. Primeiramente, eu gostaria de recomendar o Perfil dos Santos Piedosos. Esse aqui é do Martinho Lutero. Inclusive, tem muito livro sobre o perfil dos Santos Piedosos, que é do Steven Lawson, e é um livro muito bom. Além disso, temos também um livro muito legal, quem gosta do Lloyd Jones, O Puritano, Suas Origens e Sucessores, e ele traz uma análise do seu ponto de vista de um protestante e de uma pessoa que tinha muita leitura e que era, graças a Deus, muito, muito sábio. Então, ele traz muito disso nos seus livros. Além disso, temos também aqui o Paixão pela Pureza, que é uma... Inclusive, a tradução não deu muito juízo ao inglês, mas eu até gostei da tradução, mas em inglês seria justamente um dicionário, uma enciclopédia sobre os puritanos. E quem gosta desse período é muito interessante. Ele traz um relato, o próprio Gelbi, que conhece, né, ele traz um relato fiel, bastante fiel, o que aconteceu, e não expõe fatos, mas ao mesmo tempo nos mostra coisas muito inspiradoras. Quem tem acesso a esse livro, ou mesmo quem tem curiosidade de pesquisar no Estandarte de Cristo, a biografia que eu desconhecia até o momento e me impactou bastante foi de Christoph Love. Tem pregações dele e foi impressionante, foi impressionante. Ele, trazendo um pouco, ele é condenado a ser decapitado, e na decapitação ele ora pelos seus decapitadores e pelas pessoas que estavam na Inglaterra, e para Deus abrir os olhos do governo inglês, né? E é muito interessante, muito emocionante essa história dele. Além disso, tem aqui o Peregrino, de John Bunyan. Inclusive, eu gosto muito das obras dele, inclusive o Peregrino, Graça Abundante, Guerra Santa. É justamente o autor que escreveu o Peregrino, que é a segunda obra mais lida de todos os tempos. E eu trouxe um pouco desse balanço, um pouco de livros que eu tenho acesso, e é um pouco da lista que eu vou passar para vocês, se quiserem estudar um pouquinho mais sobre história. Até se quiser algo mais historiográfico, que tem a ver com a disciplina de história,
que tem a ver com caráter técnico e não seja escrito por um evangélico, pode até me perguntar, que eu recomendo também, mas sempre é bom termos 3 fontes, no mínimo, de fontes fidedignas, fontes que têm uma real relação com o que aconteceu, para compararmos e vermos realmente o que aconteceu, tá bom? Além disso, na história da igreja, temos aí o Senhor Jesus Cristo, podemos também ter um estudo sobre a igreja no Antigo Testamento, mas Jesus Cristo, desde Mateus 16, ele nos mostra que sobre esta igreja edificarei, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele falou isso a Pedro, e ali ele estava fundando a igreja que seria a igreja cristã, a igreja que é baseada nos ensinos e na vida do Senhor Jesus Cristo e no que diz as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Então, em torno do ano 100, até o ano 100 depois de Cristo, o último apóstolo que morreu foi justamente João, e o primeiro apóstolo que morreu foi Tiago, o irmão de João. E é interessante que, primeiramente, quem persegue os cristãos são os judeus. Você lembra, quem é antenado com a Bíblia, já leu um pouco da história do apóstolo Paulo, o quanto Jesus Cristo converteu de forma dramática, e ele se torna de um perseguidor a perseguido pela causa do Senhor Jesus Cristo. E, além disso, prosseguindo nessa história toda, depois de um tempo, os judeus eles diminuem tanto na perseguição, os romanos ganham cada vez mais poder e proeminência, principalmente depois do ano 70 depois de Cristo, na destruição por Tito dos romanos em relação ao Templo de Jerusalém, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia falado, e que não haveria pedra sobre o Templo de Israel. Então, os judeus sofrem esse baque, essa perda. Logo, depois de um tempo, já que os cristãos tinham uma só confissão, praticamente, que era em relação a se Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida, os verdadeiros convertidos, eles tinham muito disso. Que quem mandava na vida deles era o Senhor Jesus Cristo e o que ele dizia na sua palavra. Eles haviam se convertido não tão somente para receber as promessas boas de Deus, mas principalmente eles haviam sido convertidos para receber o bom Deus. E, portanto, havia uma mudança radical na vida deles. E algumas acusações que esses cristãos recebiam eram coisas como: olha, eles não adoram imagens, portanto, são ateus. Portanto, não adoram Deus algum. Ou algumas outras acusações como aqueles cristãos estranhos que se reúnem em tempos inoportunos, tempos difíceis, tempos de madrugada, e dizem que estão comendo o corpo e bebendo o sangue. E é justamente a ceia do Senhor Jesus Cristo que Jesus disse que este é meu corpo e este é meu sangue, que é o pão e o vinho. Eles não estavam cometendo canibalismo, mas até disso eles eram acusados. Eles eram acusados desses diversos tipos de acusações e acabaram por ser perseguidos, porque havia uma questão religiosa em relação à adoração do imperador. E o sistema romano, devido à escravidão, estava cada vez mais entrando em colapso, já que os povos bárbaros que giravam em torno estavam cada vez mais pressionando o Império Romano, e os escravos, por ter uma expectativa de vida muito pequena, acabavam tendo que ter novos escravos. E já que o sistema escravo girava a economia e era uma questão muito fundamental no Império Romano, logo ele estava em crise. E mais uma crise se instalou, uma crise na própria religião do Estado, na religião do imperador, porque os cristãos só aceitavam adorar o Senhor Jesus Cristo. E aqui é uma questão importante para hoje em dia. O quanto Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas, da nossa prática e do nosso dia a dia. Quantas vezes você lembrou do Senhor Jesus Cristo hoje? E agora, prosseguindo a nossa apresentação, além disso, acontece que entrou toda essa crise e muitos dos imperadores romanos, inclusive Nero, Diocleciano, decidiram perseguir e matar muitos dos cristãos. Então, há de se entender também, em relação à história da igreja, que nós aprendemos com os servos de Deus a como reagir a certas circunstâncias do dia a dia, certas preocupações, certas perseguições, certas dificuldades. Além disso, aprendemos o que copiar e o que não copiar. Aprendemos mais exemplos e também bons exemplos de servos de Deus.
E há essa necessidade muito grande de Deus questionarmos sobre nossa história, não só sobre nossa história, mas de aprendermos questões importantíssimas a respeito das Escrituras. Então, dentro desse período, do ano 100 até meados do ano 300, surgem muitos servos de Deus que fazem parte dos pais apologistas que defendiam a fé cristã em relação a ataques das pessoas que queriam trazer doutrinas que eram consideradas heréticas de acordo com a escritura presente no período, além dos ataques dos pagãos e do período. E aí na imagem, se você for observar, temos aqui na esquerda, na parte de cima, Policarpo, depois Orígenes, aí Tertuliano, Bento de Núrcia, tem Clemente de Alexandria, Atanásio de Alexandria, Justino Marte, você tem Agostinho, Jerônimo, Inácio, Ambrósio de Milão e Eusébio de Cesareia. São dos primeiros aí que trouxeram um pouco sobre a palavra de Deus e também defenderam a palavra de Deus. Eusébio, por exemplo, escreveu sobre a história da igreja e foram homens santos de Deus, servos de Deus muito piedosos. E alguns deles até eram discípulos diretos dos próprios apóstolos. Os apóstolos haviam pregado, Deus havia convertido esses servos de Deus, e eles haviam de estar pregando as escrituras, aquilo que havia sido ensinado pelos apóstolos. Então, houve todo esse processo importante e também é fundamental entender o que eram esses chamados pais da igreja. Até porque, para nós protestantes, é uma questão que não é fácil ser considerada. Os pais da igreja, ou a patrologia, tem relação com os ensinos e o estudo sobre a vida e as doutrinas cristãs em relação aos pais da igreja. Os pais da igreja escreveram de forma ampla sobre relações com a cultura, da filosofia e do pensamento teológico, em relação a considerar as escrituras e em relação a responder os próprios ataques também que haviam à fé cristã. Além disso, o pai da igreja haviam de pregar a palavra de Deus e aquilo que havia concordância com as escrituras é o que devia ser seguido. Pode passar, por favor. Aqui na esquerda, quando ele passar o slide, você vai ver que na esquerda há cristãos sendo perseguidos e havia o Coliseu. Muitas pessoas foram martirizadas nesse local e em Roma também. Na direita você pode ver o que é considerado Santo Atanásio, Santo Agostinho. E aí esse nome foi dado posteriormente pela Igreja Católica, beatificando, fazendo o processo de beatificação desses homens. No entanto, o interesse protestante em relação a considerar sobre o que temos a aprender sobre doutrinas das Escrituras e o que temos a aprender sobre questões positivas em relação à história desses homens. Além disso, depois de todos esses processos de perseguição e de dificuldades, por cerca do ano 325, depois de uma experiência, segundo o próprio Constantino, uma experiência cristã, Constantino decide transformar o cristianismo na religião oficial do Império Romano. E um filho dele, que haveria de sucedê-lo no governo, no Império Romano, chamado Teodósio, ele coloca o cristianismo como uma única religião permitida no Estado romano. Então, há diversas transformações. O cristianismo como uma religião surgida por Jesus Cristo, fundada por ele, e com poucos adeptos, não muito mais que 100 servos de Deus fiéis, até o próprio Tertuliano, que nós vimos aí uma imagem dele, ele dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, a fidelidade daquele servo de Deus acabou por impactar muitos do Império Romano, mas também vale pontuar que muitas das pessoas que estavam ali, algumas vezes, já que era a única religião autorizada, depois de Teodósio, acabaram que se converteram por convenção, só para permitir que eles estivessem convivendo ali naquele espaço, naquela região. Também apontamentos importantíssimos, muito interessantes, apontamentos apenas iniciais, em relação à questão do cânon bíblico, ou seja,
como foi definido os livros das Escrituras de Gênesis e Apocalipse, que tem relação com o que os servos de Deus estudaram naquele período, principalmente Atanásio, quando propõe a sua carta de Páscoa, em que ele escreve à sua igreja. Ele estava no exílio devido a perseguições justamente por defender a doutrina da Trindade, a doutrina que Jesus Cristo é Deus, e o Espírito Santo também, e o Deus Pai, mas com ênfase ao Senhor Jesus Cristo, a luta contra o que seria o arianismo, que era Jesus Cristo não como Deus, como Pai. Então, Atanásio, em uma dessas cartas, chamada Carta de Páscoa, propõe o que seria os 27 livros do Novo Testamento. Já havia dos 39 do Antigo, mas baseado na teologia do Antigo, e baseado nas evidências desses 27 livros do Novo Testamento, ele propõe quais deveriam ser reconhecidos como inspirados pela igreja. Pelos servos de Deus ajuntados entre todos os lugares. Além disso, acontece que é muito interessante que nós, como protestantes, entendemos que não foi eles que necessariamente inspiraram as Escrituras ou algo parecido, mas eles apenas reconheceram aquilo que já estava inspirado pela palavra de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que todos esses servos de Deus haviam escrito e haviam reconhecido como palavra de Deus. A evidência externa, interna e todas essas relações que há. Além disso, depois desse período, há o período da Antiguidade. O final do período da Antiguidade. Como eu já falei, acontece o esfacelamento, acontece um processo aí de crise no Império Romano, e há figuras muito interessantes. Aqui, dou destaque, até como está aí na imagem, depois de falar um pouco sobre Atanásio, damos destaque para Ambrósio. Ambrósio, com o servo de Deus, fiel, com uma retórica muito interessante, muito reconhecido no seu tempo por ser um grande expositor da Bíblia. Ele acaba pregando e atraindo a atenção do que seria o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, então, escreve muitos tratados, escreve muitas obras importantíssimas em relação ao que seria a fé cristã. Uma das mais conhecidas é as Confissões de Agostinho, onde ele narra toda a sua vida e a obra da graça, o transformando e mudando. E ele escreveu de forma muito ampla. É uma pessoa extremamente capaz, tão capaz e tão amplos os seus escritos que há a questão de pontuarmos, até como vamos chegar posteriormente, que Calvino disse que Agostinho era nosso, ou seja, seria mais uma influência maior para a teologia protestante. E F.F. Bruce ele até disse que a reforma protestante seria Agostinho versus Agostinho. Agostinho passou por diversas controvérsias, entre elas com os donatistas, com Pelágio, e como servo de Deus que passou-se de uma vida onde ele não conseguia deixar pecados antigos para uma nova vida em Cristo, onde quando Cristo, com sua graça soberana, com a sua plenitude de alegria, o alcançou. E não só o alcançou, mas mudou de tal forma que agora aquele pecado que ele havia cometido, amado tanto e sido escravizado, agora ele havia deixado de uma forma milagrosa, maravilhosa, e agora ele começou a seguir ao Senhor Jesus Cristo de forma fiel. Não só fiel, mas um servo de Deus que colaborou muito em relação à história da igreja. Há também o período medieval. Como já mostrei em imagens aqui, há também a questão do Jerônimo. E o Jerônimo, ele ele traduziu justamente a Bíblia em latim. E o latim era a língua corrente em relação ao Império Romano, era a língua que as pessoas mais falavam. Logo, a Bíblia mais comum ficou no latim naquele período. E aqui, como você pode ver no slide, da esquerda para a direita, até como o nosso irmão Saul, posteriormente, se Deus quiser, ele vai estar expondo um pouco para a gente. Ele vai se aprofundar tanto em temas teológicos quanto nesse recorte dos pais da igreja. Até proponho aos colegas que estão assistindo que possam pontuar personagens favoritos ou mesmo um período da história favorito, um recorte, uma parte dessa história da igreja favorita,
para que a gente possa estar trazendo os apontamentos muito importantes e interessantes. Além disso, indo agora para o período medieval, veja bem que o Império Romano, quando o Império Romano do Ocidente cai em domínio dos bárbaros, que seriam o nome bárbaros naquele período, ocorre mudanças significativas. Inclusive, eles vão invadindo cada pedaço do Império Romano. E entre as mudanças significativas e as problemáticas estava entre levar a fé cristã ao que seriam esses bárbaros e mesmo tentar recuperar tudo aquilo, porque era diante de uma guerra, não só de uma guerra, mas de uma cultura um tanto que diferente do Império Romano. E o Império Romano, com sua pompa, com seus gastos, e os bárbaros tentando ser romanos, tentando não só dominar, mas ter um estilo de vida mais caro, mais poderoso como o Império Romano. E a fé cristã estava ali. De forma milagrosa, graças a Deus, a fé cristã sobreviveu aos ataques bárbaros, a culturas diferentes, entre eles godos, visigodos, ostrogodos, normandos, saxônicos, francos. Então, diversos povos que estavam em torno da Europa, que haviam colonizado a Europa, naquele período estavam em torno do Império Romano. E, prosseguindo nisso, até a questão da unidade em relação à própria questão do grego, em relação à própria questão do latim, foi se perdendo. E não só se perdendo, mas processos foram acontecendo como cada vez mais e com o passar do tempo, ali século V, quando você fala do final do Império Romano, 475, do ano 500, e aí você vai nesse processo, porque quando o Império Romano entra em crise e se esfacela completamente, passa-se um tempo para ele se recuperar. E nesse período de recuperação que se entra na Idade Média. A Idade Média, que foi um período de mais ou menos 1000 anos, e que houve muitos processos. Logo no início, já que houve esses períodos de dificuldade, houve muita fome, muita escassez, muitas dificuldades em relação a se deparar com diversas guerras. Não só guerras, mas também a dificuldades dos idiomas, que muitos povos haviam se formulado em relação a idiomas diferentes. E não só isso, mas também a questão de como relacionar as escrituras, como se ter uma ideia delas. A igreja, a igreja que já estava cada vez mais institucionalizada, Agostinho, Jerônimo, Ambrósio eram todos considerados bispos. E ali havia a união entre igreja e Estado. Havia uma cooperação entre eles. De tal forma que o bispo ele também tinha interferências políticas ali na cidade. E ele havia o acúmulo de muitos cargos. Logo, quando se pensa nisso, com esse jogo político, até como muitas pessoas conseguem observar isso, há essa questão de disputa de poderes, não só disputa de poderes, mas esse jogo de relações. E uma das igrejas que mais se destacou foi a Igreja de Roma, justamente por ter sido a sede do Império Romano durante muito tempo. E com esse destaque de Roma, muito em relação ao Leão I, que seria chamado já uma formulação, ele se formula e se coloca como o principal dos bispos, e aí muitos historiadores colocam como ele ter sido o início de um papado. Também é importante pontuar que a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, haveria de se estruturar, de se formular em períodos da Idade Média, chegando até a resposta à Reforma ao Concílio de Trento e ao muito recente Catecismo da Igreja Católica também. Então, há todo esse processo de formulação. E Jerônimo, que tentaria trazer a língua, o latim, para a língua que seria a língua do povo no período, acabou-se que poucas pessoas, depois que o Império Romano é esfacelado, acabam aprendendo latim. E muito interessante é que você pode ver até uma realidade brasileira, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, em relação a justamente a grande quantidade de pessoas que não sabiam ler, analfabetas, ou até analfabetos funcionais. Logo, imagine você ter que ter um domínio do latim, ou mesmo o domínio das várias línguas que giravam naquele período. Logo, se formou-se também alguns tipos de doutrinas do período
que haveriam de dizer que a única língua que deveria ser estar as escrituras, a única língua autorizada das escrituras era o latim. Então, esse período foi um período muito turbulento e muito dificultoso, esse início da Idade Média. Depois do início da Idade Média, se você for ver no canto direito, bem do slide que está aparecendo para você, tem esse Anselmo de Cantuária. Alguns se destacaram nesse período, mas já que há esse período de crise, esse período de dificuldades, isso se refletiu na cultura e se refletiu também em como esses homens acreditavam, em quem esses homens eram. Já que toda essa dificuldade, muitas vezes havia união de muitas doutrinas, doutrinas até estranhas que os servos de Deus acreditavam, e é até interessante estudar mais detidamente, com mais cuidado em relação a todas essas doutrinas. Mas aí eu dei um destaque especial ao Anselmo de Cantuária, porque ele haveria de propor justamente que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou todo o sacrifício na cruz do Calvário. Ele sofreu completamente a ira de Deus. O sacrifício de Cristo estava completo, a tal ponto de ele dizer está consumado. Então, a ira de Deus foi derramada por Cristo, não nos infernos, mas foi derramada em Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito importante para a teologia protestante, para a teologia reformada. E haveria o começo não, mas haveria uma formulação, um desenvolvimento muito importante dessa doutrina com o Anselmo de Cantuária. Pode passar o slide, por favor. Então, diante de tantas dificuldades aí, principalmente diante da turbulência, já que houve essa questão entre bispos, a proeminência de Roma, também houve a questão, já que muitas disputas pelo poder nesse período, houve a questão também das crises entre o rei e a igreja, que seria o Papa, já formulado como Papa nesse período. E Gregório VII, ele foi um dos papas que propôs justamente até uma doutrina que é acreditada até hoje, que é em relação à infalibilidade papal. E dentro de, ou seja, que o Papa ele não pode errar, que o Papa, quando está no momento de inspiração, ele proclama a própria palavra de Deus. E ele queria então dominar o mundo cristão daquele período através dessas formulações. E houve muito dessa disputa, quem tinha mais poder. E muitas vezes, quando os reis adquiriram poder para si, eles alguns conseguiam até com êxito, ganhar dos exércitos do Papa. Foi um momento de crise muito grande, onde o Papa quis centralizar poder demais para si, e o rei questionou o poder do Papa, e muitos com êxito. Até houve o que foi chamado cativeiro babilônico da igreja, onde um Papa é capturado por um rei, e o rei nomeia um novo Papa, só que esse novo Papa não consegue desenvolver o seu paduado e acaba que há a nomeação de outro e é uma dando anátema no outro, amaldiçoando o outro, seria essa palavra, e desacreditando da própria capacidade daquele de exercer o cargo. Dentro dessa grande confusão de muitos absurdos aí, se você gosta de estudar a história, acontece que servos de Deus estavam comprometidos com a palavra de Deus, assim como esses outros que eu falei, e temos aí o que se chamou de Estrela da Manhã da Reforma, que é o John Wycliffe, que é justamente esse senhor que está na parte de cima do slide, é o único de barba branca e que também a imagem está colorida. Esse é o Wycliffe, que ele haveria de tentar traduzir a Bíblia para o inglês. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas não tinham acesso à Bíblia, muitas pessoas não sabiam nem ler, mas ele via a necessidade de que as pessoas que soubessem ler aprendessem a Bíblia e pregassem a palavra. Até com... eles eram chamados de lulardos, que tem a ver com a palavra de tagarela, de falar. Então, Wycliffe juntou alguns servos de Deus que estiveram comprometidos com essa proposta e pregavam a palavra de Deus, pregavam as escrituras e
ali também se deflagrou muita perseguição em torno do Wycliffe. Ele acabou morrendo de derrame antes de ser capturado para ser morto, por causa de períodos também de Inquisição. Mas, ainda o Papa do período, ele mandou queimar os restos mortais do Wycliffe, mesmo ele morto. E depois temos ali o Jan Hus, que também é considerado um pré-reformador. O Hus, ele pregou também a palavra de Deus, escreveu muitas coisas, inclusive influenciou alguns dos seus escritos o Martinho Lutero, que está bem no meio. Mas infelizmente ele foi queimado, né, pela igreja do período, mas ele foi fiel até a morte, graças a Deus, e teve muitas convicções do que a Bíblia diz. Então temos aí no meio Martinho Lutero, João Calvino, bem no centro, e Zwingli. João Calvino e Zwingli em relação à tradição reformada, e o Lutero em relação não só à tradição luterana, mas a primeira pessoa, pela providência divina de Deus, a questionar com êxito o modelo vigente da Igreja Católica. Muitas pessoas estavam apoiá-lo politicamente também, e a pregação da palavra de Deus estourou depois que Erasmo de Roterdã ele traz uma revisão sobre os manuscritos gregos do Novo Testamento, e foi uma grande novidade, um grande boom, uma grande novidade muito interessante. Lutero redescobre a doutrina da justificação pela fé, que o homem haveria de ser justificado diante de Deus somente pela fé, e através do conhecimento da palavra de Deus, e a fé via ele, quando ele confiasse em Deus, agora ele seria perdoado os seus pecados, e a justiça de Cristo seria imputada nele. Logo, essa doutrina e essa forma de pregar, essa forma de Cristo ser o centro das Escrituras, trouxe uma verdadeira boom, uma verdadeira mudança na Europa. E aqui do destaque eu trouxe 3 imagens do John Knox, que é justamente o considerado o fundador do protestantismo. E é interessante como até muitos dos jovens estiveram muito comprometidos com essa causa da fé evangélica e também em relação à fé reformada. Tanto é que, antes da reforma começar, a principal universidade era a Sorbonne, que tinha cerca de 5.000 alunos. E João Calvino, em Genebra, quando ele consegue plantar a reforma ali, e Lutero também, na Alemanha, em Wittenberg, eles acabam que tendo mais de 7.000 alunos, ou seja, quase que dobram o número de alunos para aquele período, ou seja, tem uma coisa impressionante. E acabou-se que, já que havia um poder muito grande da Igreja Católica, também dos reis, essa influência política, muitas dessas pessoas que pensavam diferente e que tinham convicção de que estavam pensando a respeito das Escrituras, verdadeiramente e corretamente, foram perseguidas. Até como Lutero diz, quando ele é questionado em Worms, ele diz que ele tinha por convicção de que aquela era a palavra de Deus, e não só isso, mas que agora ele só mudaria de ideia se alguém convencesse que ele estava errado segundo a palavra de Deus. E aqui está algo muito importante para o protestante, que é justamente ter a palavra de Deus como verdade, e somente a palavra de Deus, o que seria dizer somente as Escrituras, é fundamento de autoridade, e é suficiente para a salvação de todo crente em todos os lugares. Pode passar o slide, por favor. Em relação a esse personagem tão importante chamado John Knox, ele implantou uma reforma muito importante na Escócia, um pregador destemido, um homem de oração. Meu irmão, só te interromper rapidamente. Aí no Sim? tu consegue ver na tua tela aí o temporizador do Instagram? Porque aqui na minha tela Não consigo. ele acabou bugando e não tá marcando o tempo, tá apenas marcando 3h58 desde faz já um tempinho. Então eu creio que provavelmente vai acabar daqui a pouco, né? Porque nós começamos 20h55, certo? Então provavelmente vai já acabar. Sim. Eu acho que a gente deve... 5 minutinhos para fazer um apanhado? Para fazer o apanhado. Porque a não ser que a gente abra um outro estudo, uma outra live, certo? Você que diz, irmão.
uma outra live, eu já estou quase no fim. Isso, a gente pode ter apanhado aí de 5 minutos rapidinho, só que não vai dar tempo de perguntas, né? Tem que ser respondida em outra aula, então. Sim, tudo bem. Tudo Tiver bem? repercussão e tudo bem, sem problemas. Tá Se bom. tiver repercussão Isso se acabar, e né, pessoal? Pode compreender. continuar. Beleza, tranquilo. E aí temos justamente a imagem, né, que eu trouxe, seria uma paráfrase de analisando as escrituras, e essas formulações em relação ao que diz as escrituras, realmente a descoberta, a redescoberta do somente a escritura, de somente a graça, de somente a Deus a glória, de somente Cristo e de somente a fé. Essas doutrinas estão cara à fé protestante e às influências que havia. Também a relação justamente com os puritanos, eu trouxe aqui também um pouco do que é o puritano inglês chamado de Albânia, na Idade Moderna, e os reformadores foram fundamentais para retomar o que diria as escrituras em relação às doutrinas, e os puritanos trouxeram uma nova esfera de espiritualidade e relacionar essas doutrinas com as questões com os maiores detalhes da Bíblia e da vida cristã. Além disso, para finalizar, é muito importante ver as influências do protestantismo e da história da igreja como um todo na sociedade. Noções como o amor, como virtudes, como princípios, como educação, como até a própria herança da igreja presbiteriana, em relação também à confissão de Westminster, que eu ia trazer um pouco mais, trazendo um apanhado geral e mais completo, e os herdeiros do que seria essa reforma protestante vivos hoje em dia, pessoas como Steven Lawson, o próprio Joel Bick, que escrevendo livros agora, ou um pouco mais, 100 anos atrás, como Charles Spurgeon, como J.C. Riley, e até o nosso irmão R.C. Sproul ou Martin Lloyd Jones. Então, os irmãos possam pesquisar um pouco sobre o que foi passado hoje, possam trazer um pouco, lembrar e estudar um pouco sobre essas doutrinas tão fundamentais, sobre o Senhor Jesus Cristo ser Senhor, sobre a importância fundamental das Escrituras, sobre as palavras de Jesus que ele disse que é necessário ser nascido de novo, que tem relação direta com a justificação pela fé, que já foi passado hoje, e o quanto essa herança é tão importante que nos abençoou para que pudéssemos chegar hoje, tivéssemos tantas obras maravilhosas, pudéssemos aprender tanto da história, e não somente isso, mas cometermos bons acertos e evitarmos os erros, tá bom? Obrigado, pessoal. Qualquer questão, pode procurar o WhatsApp ou mesmo chamar no Instagram. Deus lhes abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Irmãos, pois tá aí, né? Eu não vou colocar meu rosto aqui, né, agora. Vou deixar aqui essa imagem. E é o seguinte, irmãos, infelizmente, provavelmente nosso ponteiro está fechando aqui, porque o Instagram bugou. Então não tem o que fazer. E como foi declarado no começo, né, é uma tentativa, né, de ver um pouco dessa vastidão no deserto aí, que é os pais da igreja, que é a história da igreja. Né? Os reformadores é muito assunto. O Felipe tinha preparado mais 3 slides, isso fazendo um belo de um resumo, né, Felipe? Um belo de um resumo. Pois é. Mas nós teremos outras oportunidades para continuar. Quem sabe aí nós podemos continuar numa próxima, né? Continuar esses 3 slides finais aqui, né? Para acentuar bastante e responder futuras perguntas que a gente possa ter. Né? Tenho certeza que teremos várias perguntas. E aí a gente vai ser repassado para o irmão Felipe, até dar tempo dele pensar, né? Em algumas coisas melhores, em pontos melhores também, para na próxima ele responder. Sim. Então, irmãos, o nosso desejo é que a gente consiga aí abranger uma boa parte da história, no sentido de mostrar que nós, cristãos, protestantes, reformados, evangelicais, temos uma história antes da Reforma Protestante e depois da Reforma Protestante. Né? Como covenants, como aliancistas, né? Nós sabemos que nós temos história no mundo desde o Éden. Né? Então nós não podemos ficar achando aí que o protestantismo surgiu do nada, como falam aí as más línguas, né? Só existiu
protestantismo desde 500 anos atrás. Isso é tolice, porque nossas bases não são de agora. Certo? Então, Deus queira que a gente possa estudar muito mais com o irmão Felipe, com o irmão Saul, com o reverendo e com outros irmãos da igreja. Certo? Então, eu peço que a gente agora faria uma oração para que a gente comece e termine com a oração que foi nos ensinado assim. Oremos. Eu peço perdão pela zoada, mas vai assim mesmo, viu? Vamos na força. Senhor, nosso Deus e Pai, misericordioso Deus, Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo. Ó Deus, Tu, Senhor, demonstraste misericórdia desde o Éden, Senhor, com os pecadores, Pai. Desde o Éden, Senhor, demonstraste a salvação em Cristo Jesus, Senhor. E, ó Deus, por muito tempo, Senhor, desconhecemos, Senhor, a Tua história, desconhecemos a história do corpo de Cristo, Senhor. Mas Tu tem nos abençoado, Senhor, e tem nos feito olhar para trás, Senhor, e ver que homens piedosos viveram antes da gente, Senhor. Que homens piedosos foram sustentados pela Tua força, Senhor. E que eles te glorificaram lá atrás, Pai. E que eles foram queimados, perseguidos, Senhor, mas, de todo modo, Senhor, deixaram um coração temente ao Senhor. Ó Deus, faz-nos, Senhor, ser crentes em Cristo Jesus, Senhor, e que sabedores, Senhor, de que os filhos deles, os filhos do Senhor, habitaram e habitam a terra, Senhor, confiantes, Pai, na segurança dos santos, Pai. Desde o Éden, Senhor, até a vinda de Cristo, Tu, Senhor, teus teus, e assegurarás, Senhor, que eles estarão na eternidade contigo. É isso, Senhor. É por isso que nós temos uma santa história da igreja, Pai. É por isso que o Teu corpo vive, Senhor, desde sempre. E é por isso, Senhor, que nós te louvamos. Tem Tu, ó Senhor, misericórdia de nós. Abençoa-nos, ó Senhor, e dá-nos uma boa noite, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Amém. Irmãos, vai fechar daqui a 1 minuto. Glória a Deus. Certinho. Então, até mais, irmãos. Não deixem de ver o próximo estudo, tá bom? Se Deus quiser, nós vamos fazer muito mais estudos como esse. Deus abençoe, irmão. Agradecer ao irmão Felipe e a todos que compareceram. Orem pela igreja. Eu irei encerrar.